Pois, normalmente é isto que acontece todos os anos, há 19 anos consecutivos por esta altura, né? Mas não, desta vez passámos o Natal em primeiro, que eu nem sei como é que se faz. Este vídeo saiu um bocado mais tarde que o normal porque eu fui passar a passagem de ano a Lisboa, não é? O Natal e passagem de ano, e voltei só depois já do dia 1, portanto, pá, já vi o jogo com o Braga e tudo, apesar de não ir falar muito do jogo com o Braga neste vídeo. Este mês começou logo com uma polémica daquelas polémicas à Sporting, né? Que é aquelas cenas que só acontecem ao Sporting, que é o Porto ficou indignado porque o Sporting utilizou este logotipo no jogo de vôlei, em vez de usar o logo do Porto. Mas depois o Porto, no canal deles, também usou um logo que não é o logo de... Este tweet muito giro, onde marcaram um grande artista, já agora, sobre o João Mário ser airbender. O airbending ele já sabe, agora só lhe falta dominar o hairbending. Perceberam? Cabelo, porque... Supostamente eles dizem que queima o cabelo e tal, e como eu também tenho bastante, tive que começar a usar. Tens bastante quê? Cabelo. Ah, tens? Sim. Quem diria? Sim, senhor. Não, o João Mário estava a brincar com o facto de não ter cabelo. Ele estava a ser irónico, não deu para perceber. E o Cyberpunk? Aquilo cheio de bugs, o jogo. A EA a olhar para aquilo e deve estar a pensar: amadores. Não sei se já repararam, estou a inventar temas à toa só para evitar falar de futebol. Bom, primeiro jogo do mês, Famalicão. E o que é que acontece na conferência de imprensa antes do jogo? O Ruben Amorim diz que se fosse jogador neste plantel, ele nem sequer estava no banco. E provou que isso era verdade, porque neste jogo, precisamente neste jogo, ele cumpriu. Fez por ser expulso do banco, portanto ele nem no banco quis ficar. Espírito de grupo. E o jogo com o Famalicão teve duas partes diferentes. A primeira, basicamente o Sporting estava a jogar de uma maneira que só valia marcar de fora da área, né? Aquele golão do Porro, e depois o Pedro Nitalves também a passar por 10 gajos e a marcar, parecia ao Messi. O Nuno Santos também tinha falhado um penalti, lá está, só vale de fora da área, portanto penaltis aquilo era fácil demais. O que veio a confirmar outra das minhas teorias, que é o Pedro Nitalves não devia jogar contra os outros adversários por solidariedade, só para os jogos darem mais luta. E pronto, e também cumpriu. Foi expulso na segunda parte. E o Famalicão empatou num momento de Sporting, que é levarmos o gol ao minuto 88, e depois aconteceu um milagre. Uma bola longa ao calhas, que o Sporting ia jogar com -1 e já com o jogo empatado, e o Coates faz aquele golpe de Kung Fu e é golo. E eu estava a ver o jogo em casa do amigo sportinguista aqui no Dubai, estávamos mais 4 gajos do Sporting. E pá, eles festejaram bué o golo, obviamente, né? E eu também queria festejar, tipo, eu fiquei assim um bocado à toa, porque aquilo não é uma cena ao Sporting. O Sporting nunca ganha um jogo assim. Eu pensei, isto, da maneira que aquilo aconteceu, tanta gente ali a saltar, a bola entrou... Isto o VAR vai arranjar maneira de anular isto. Eu não vou festejar já, vou-me conter. Porque ser do Sporting também é isto, não é? Ser do Sporting é prever que estas coisas vão acontecer. É uma pessoa estar muitos anos a ser do Sporting e já sabe. Relativamente ao VAR, vocês já sabem que aquilo deu muita polémica. Minha opinião pessoal, eu acho que não é falta. O Coates já estava a saltar antes do guarda-redes lá chegar. Portanto, o Coates já ganhou a posição e ele vai à bola. Ele não vai contra o guarda-redes, ele está no sítio e salta para ir à bola, ok? Não há uma disputa de bola ainda. O guarda-redes depois é que vai saltar para cima dele, certo? Compreendo que adeptos rivais achem que não era limpo, porque se calhar se fosse do Benfica eu também ia dizer que não era limpo. Epá, faz parte, é aqueles lances duvidosos. Até porque é fora da pequena área. Dentro da pequena área, qualquer toque, eu acho que o árbitro geralmente marca falta. Mas fora da pequena área, é um jogador como os outros. Não vale a pena compararem com o tal lance do Luizão e do Ricardo, porque esse acontece dentro da pequena área. Portanto, a lei é diferente. O Ruben Amorim, mais uma vez, confuso com a expulsão, porque ele normalmente estava habituado a que no clube dele acontecia ao contrário. E depois o Varandas tem a sua intervenção. Eram 4 pontos de avanço. E começa a tremer. Não, quem começa a tremer somos nós, porque o Natal estava aí a chegar. Por acaso, até sobrevivemos ao Natal, mas já lá vamos. Porque os jogos não têm sido nada de especial, como vocês sabem. Estamos a jogar um bocadinho pior, um bocadinho. Depois deste jogo com o Famalicão, ali uma troca de comentários entre o Adam e o Casilhas, né? Em que o Adam disse: pá, não me contaste que isto do campeonato era assim. Pois é, o problema não é o campeonato, o problema é o Sporting, o problema é o clube, Adam. O campeonato até é ok, estão a ver o futebol português, até o problema do futebol português é que tem muitos clubes portugueses. Porque se não tivesse tantos clubes portugueses até funcionava bem. Por causa disto começou o movimento Onde vai um vão todos, que foi uma frase que o Ruben Amorim disse na conferência de imprensa e que até fizeram uma tarja gigante para pôr no estádio depois. Isto começou nas redes sociais e foi evoluindo. E onde vai um vão todos vão. Isto fez-me lembrar logo aquele meme que vocês também fez lembrar. Pá, não me lixem, não posso ter sido o único gajo a lembrar-se deste meme. Na verdade, este meme também se aplica muito bem ao Sporting, não é? Só para terminar esta primeira jornada de dezembro, lembram-se de eu dizer que no mês passado que começámos de uma forma épica em que o Sporting ganha e o Benfica e o Porto perdem os dois? Pronto, este foi ao contrário. Nós empatamos daquela forma, não é? A levar o gol no fim e a marcar um gol anulado ainda mais no fim. O Porto podia ter mamado o 4-4 do Tondela nos descontos na última jogada, mas a bola vai à barra. E o Benfica ganha o jogo 2-1 também na última jogada, depois do Passos ter um contra-ataque em que basicamente o Eustáquio faz um remate estúpido quando
Se ficasse com a bola o jogo acabava. Foi a jornada da azia. Pronto, acontece. Toca a todos. É assim a vida. Toca a todos. Eu estou aqui a tentar enganar quem? Isto só acontece ao Sporting. A maior parte das vezes isto acontece o oposto. O que aconteceu no mês passado é uma vez em 1 milhão. Isto é todas as semanas, normalmente. Esta época por acaso não está a ser. Aliás, este tweet resume bem. Isto nunca ia acontecer a favor do Sporting, não é? O universo não ia deixar. No entanto, isto serviu para eu fazer mais uma previsão certa no Twitter. Eu sabia que o Benfica ia ganhar 2-1 e que o Braga estava a perder 2-0 e ia só reduzir 2-1, mas ia perder na mesma. Viram? Chibanga aqui. Já agora, falando em Benfica, o Jorge Jesus teve aquelas declarações gravíssimas numa conferência de imprensa, eu não lembro que jogo foi, mas absurdo. Está muito na moda isso do racismo. Hoje qualquer coisa que possa-se dizer com tom negro é sempre sinal de racismo. Pode-se dizer a mesma coisa com tom branco, já não é sinal de racismo. Racismo? Não, pera, não era disso que eu estava a falar. Estas são estúpidas também, pronto, mas não era disso que eu estava a falar. Eu estava a falar exatamente, já que estamos a falar a Benfica, mais uma prova em como o FIFA 21 está todo bugado. Márcio Rosal ia facilitar depois o que é que terá passado pela cabeça? Entretanto vem o jogo com o Paços de Ferreira da taça e aquele movimento de onde vai um vão todos começa a ganhar força e honestamente, pergunta sincera, há quanto tempo é que não se via? Não é corona, não se preocupem, deve ser sida, para aí. Pelo menos nesta época até ao momento eu sinto que os adeptos têm muita crença, apesar de eu continuo a dizer que eu acho que o Benfica vai ser campeão na mesma, ok? Mas pelo menos a crença está lá, isto já não se via há muito tempo, principalmente no mandato do Varandas. O Varandas nunca tinha conseguido isto, acho que é mais mérito do Rubén Amorim da comunicação que tem feito. Aliás, eu até digo mais, eu acho que o VAR do jogo do Famalicão acabou por conseguir unir mais os sportinguistas do que o Varandas. Não houve distanciamento social aí na cena, né? Ó pessoal, vá lá, foram estas cenas, mas máscaras e... Jogo com o Paços de Ferreira, jogo difícil, jogo para a taça, jogo a eliminar e nós tínhamos visto a dificuldade que o Benfica tinha tido para vencer o Paços de Ferreira, né? Ganhou no último minuto dos descontos, como eu disse, mas por acaso fizemos um jogo muito bom. O Paços que até antes de perder na Luz estava em quinto no campeonato. Gostei muito daquela assistência do Nuno Santos para o Tiago Tomás, aquele toquezinho de cabeça cirúrgico, e depois aconteceu mais uma das minhas previsões épicas, que foi, perguntaram-me o que é que eu achava do Bruno Tabata, e eu disse, 5 segundos depois o gajo faz um gol à Robben, o que é aquilo? Depois eu tentei fazer a mesma jogada com o Neto, já não funcionou. Uma cena que podia ter sido um momento da Sporting, tinha muito potencial para eu eleger como momento do Sporting do mês, era se o baixinho do Paços de Ferreira marcasse um gol de cabeça a nós. Não aconteceu, mas o Sporting é um clube bem capaz disso, né? Sofrer um gol de cabeça de um gajo chamado baixinho. Com isto, entramos em mais uma trip alucinogénica de títulos da CMTV, que é, lembram-se do Jamorim, não é? Pronto, agora é o Euforim, que é Euforia mais Amorim. Uma cena, eu adicionei também neste vídeo, vai ser no final, melhores oráculos da CMTV do mês, ok? Portanto, no final do vídeo também vamos ter essa nova rúbrica que eu inventei agora. Todos os vídeos há uma rúbrica nova, qualquer dia o vídeo é só rúbricas. Uma cena que eu tenho que ser justo, vocês sabem que eu não era assim muito adepto do Palhinha, não era muito fã dele, pá, eu continuo a achar que ele não é assim nenhum craque monstruoso, não é? Mas pelo menos nesta equipa, neste modelo de jogo, que tem estado a jogar muito bem, portanto tenho estado a gostar dele. Claro que se calhar noutro contexto, não sei se conseguiria ser titular no Sporting, porque ele... acho que falta-lhe um bocado de qualidade na posse, estão a ver, e no passe. O Sporting não pode ter um jogador que 90% é destruir o jogo do adversário. Mas pronto, neste jogo o passe até marcou de cabeça, claro que eu não estou a dizer isto porque ele marcou, não é? Óbvio. Entretanto, chega também uma competição que é a única até agora onde temos a oportunidade de jogar a meio da semana, né? Que é o jogo com o Mafra da Taça da Liga, que aparentemente este ano o formato mudou, não houve grupos, passou logo a eliminar e agora vamos logo para a Final Four. E aí vamos jogar com o Mafra. Isto é a única competição onde o Covid não se nota, né? Porque os espectadores no estádio são os mesmos. Havendo Covid ou não havendo Covid, é igual. É o estádio vazio. Eu nem me lembro muito bem desse jogo, honestamente. Eu tenho aqui, pá, fiz umas notas no telemóvel que eu vou vendo enquanto vou fazendo este vídeo. Tenho umas notas para ir comentando e eu escrevi que o Daniel Bragança e o Plata jogaram bem. Não me lembro, mas olha, se eu escrevi deve ter sido. Pá, está aqui. Destacar Bragança e Plata. Não me lembro o que é que eles fizeram já. Mas faz falta este tipo de jogadores para dar profundidade ao plantel, estão a ver? Eu acho que o Plata é um jogador muito útil para entrar, principalmente. Ele não tem tido aquelas oportunidades para mostrar, mas também a verdade é que quando joga também não mostra tanto. Ele tem mostrado muito mais na seleção do Equador do que no Sporting, honestamente. Gostei também das capas desportivas do dia seguinte. A bola diz que mesmo com uma revolução no 11 ganhámos o jogo. O recorde diz que ganhámos porque recorremos aos melhores. Então tá, pronto. Bom, e por esta altura também saiu um castigo de uma cena que já tinha acontecido há 2 anos, que foi aqueles cânticos homofóbicos contra o Vítor Hugo, salvo erro, guarda-redes do Braga, de futsal, ok? Não foi um jogo de um play-off, de um campeonato, mas eu lembro-me bem desse jogo, lembro-me das claques cantarem imensas vezes contra o Vítor Hugo. E o castigo saiu agora. Eu, pessoalmente, acho que continua a haver coisas muito mais graves no futebol do que cânticos homofóbicos, como por exemplo cânticos racistas, ok? Como por exemplo o que aconteceu em Guimarães com o Marega, o que acontece muitas vezes, não só cânticos como sons, etc. Acontece muitas vezes em estádios portugueses e se calhar não tem o castigo que devia. Não vale a pena estarmos a pegar num ou noutro exemplo que usaram para dar o exemplo.
porque depois há muitos outros que não são castigados, ok? Porque reparem, eu concordo que se quer erradicar todos estes tipos de preconceitos do futebol, tal como da sociedade, portanto o futebol tem que dar o exemplo. O futebol é das poucas coisas que move muita gente, portanto é dos primeiros sítios onde tem que se aplicar o exemplo. E eu concordo plenamente com isso, por isso é que eu achei muito bem o PSG ter feito o que fez ao abandonar o jogo, por causa da situação de racismo, porque são esse tipo de exemplos que fazem com que a sociedade abra os olhos, porque se nunca ninguém fizer esse tipo de coisas, vai-se continuar a pensar que o racismo é uma cena leve, estão a perceber? E não é um problema muito grave. Claro que isso estava para outro vídeo. Agora, o que eu quero dizer com isto é, se a partir de agora vão começar a multar e a castigar todos os cânticos homofóbicos como castigaram o Sporting, concordo plenamente que façam isso, mas a 100%, se vão fazer para todos. Agora, sempre que os No Name Boys disserem para as juvelas fazer um bobó, têm que ser castigados. A menos que isso aconteça, a partir de agora, eu acho que isto foi estúpido. Pronto. É o que tenho a dizer. Mas, se for assim, se passarem a castigar tudo, acho muito bem, não é? Castigar uns e depois outros que fazem isso em todos os jogos também, deixar passar. Entretanto, rumor de transferência. Rodrigo Pinho. Nós estamos a precisar de um avançado. Quem é que vamos contratar? Rodrigo Pinho, do Marítimo. Sim, senhor. Isto é que é o avançado que vai revolucionar a equipa e marcar 30 gols. Não vai, não. Rodrigo, ainda por cima, o nome está mesmo a dizer que vai... Aquilo vai-se fazer o trocadilho. Rodrigo Pinho vai passar a ser o Rodrigo Pino. Olha, no tempo do Paulo Sérgio queríamos um Pinheiro. Agora o máximo que conseguimos é um Pinho. Pronto. Nuno Mendes renovou. Entretanto, boa notícia. Ok, uma boa notícia no meio disto. Apesar da duração do contrato ser o mesmo, porque ele também tinha renovado há pouco tempo, né? Mas pelo menos aumentaram a cláusula e ele ficou a ganhar mais, portanto eu acho bem que se recompensem os jogadores pela sua prestação. A cláusula acho que aumentou de 45 para 70. Se alguém oferecesse 45 milhões pelo Nuno Mendes bater a cláusula, não havia grande problema, mas assim temos ali uma margem para negociar. Se ele continuar a jogar como está e continuar a evoluir, se calhar conseguimos vendê-lo pela cláusula dos 70, não sei, quem sabe. É uma salvaguarda. No meio disto tudo, voltou à baila a história dos 22 campeonatos do Sporting. Eu já fiz um vídeo a explicar isso há muito tempo. É engraçado, eu já falava disto no Facebook, em posts de Facebook, antes do Bruno Carvalho começar a falar disso, e acho muito bem que ele tenha começado, finalmente um presidente do Sporting, falar sobre essa situação dos campeonatos, porque isso era algo que já circulava na net há algum tempo, e pá, quando eu percebi o motivo do Sporting... Aliás, quando eu percebi o motivo do Benfica ter ganho 3 campeonatos de repente em 2005, percebi a injustiça que foi o Sporting ter só 18 e não 22. Se quiserem, eu já fiz um vídeo sobre isso, que está um bocado cringe, eu não gosto de ver os meus vídeos antigos, mas acho que está mais ou menos bem explicado. Se quiserem vou deixar aí o link em baixo ou aqui em cima, pelo menos para se informarem, para perceberem o nosso lado, ok? Para não perceberem só o vosso lado. Jogo muito aguardado agora, Sporting Farense. Sabem aquela sensação que vocês têm, pá, metem a mão ao bolso e encontram uma nota de 20 que não se lembravam que tinham? É tipo eu quando soube que nós podemos ir resgatar o Ryan Gold por 2 milhões ao Farense, outra vez, porque ele está vendido, mas temos essa cláusula de recompra. Apesar de eu não acho que o Ryan Gold entre nesta equipa, talvez entre no plantel, mas mesmo no plantel, reparem, nós temos jogadores como a Daniel Bragança que têm tanta qualidade e mesmo assim quase não jogam. Onde é que o Ryan Gold ia encaixar aqui? Epá, muito difícil. Mas bom, o Ryan Gold não marcou, o que foi surpreendente, pelo menos para mim, mas foi difícil ganhar a equipa dele, ok? E ele teve umas oportunidades para marcar. Eu acho que principalmente nestes jogos, este é aquele tipo de jogos em que o público faz toda a diferença. O público aqui a puxar pela equipa, o Sporting naqueles minutos finais conseguiria pressionar muito mais o adversário, que não aconteceu. Nós estávamos com a equipa muito amorfa e tivemos a sorte de ter aquele penalti, em que o guarda-redes dá um soco no Fedal, não é? E pronto, e mais polémica, agora somos nós do Sporting a dizer que é penalti e o pessoal do Benfica e do Porto a dizer que não é penalti. Isto foi penalti, ok? Mas mais uma vez é um bocado como o lance do Famalicão. Eu consigo compreender que gente do Benfica e do Porto diga que não é, e nós do Sporting dizemos que é, porque se fosse ao contrário se calhar ia ser assim. Eu acho que faz sentido ter marcado penalti. No entanto, depois o Rubén Amorim ainda falou na conferência de imprensa que houve um penalti no Coates, mas que nem sequer foi isso que o VAR marcou. Há outro lance polémico, que é a expulsão do Coates, porque há quem diga que aquele gesto devia ter sido para vermelho. Eu acho que não era para vermelho, eu acho que o amarelo foi bem dado, por um motivo simples: aquilo não é uma agressão. O Coates está-se a tentar livrar de um gajo e acerta noutro, que ele nem sequer sabia que esse outro gajo estava lá. Obviamente é um movimento perigoso, mas não é um movimento de agressão, porque para haver agressão tem que haver intencionalidade. Vocês já viram muitas vezes jogadores levarem vermelhos por tentativa de agressão. O jogador tenta dar um soco e até falha, mas leva o vermelho na mesma. Não há intenção de agredir, foi um movimento que saiu mal, é amarelo, é uma falta para amarelo. Logo, por justiça divina, o Benfica, nessa mesma jornada, ganha um jogo em que isto acontece e também não há nada. E agora, esta vitória com o Farense significou que o Sporting passou o Natal em primeiro, uma coisa que já não acontecia há 19 anos, que eu nunca tinha visto na vida. Nessa altura não ligava muito a futebol. E foi preciso haver uma fucking pandemia com os estádios vazios para isto acontecer. Deu a Supertaça agora, onde se viu cenas incríveis do Otamendi a discutir com os próprios companheiros de equipa, depois de sabermos que este super Benfica assustava o Sérgio Conceição. E aconteceu aqui no Dubai aquela cena do Globe Soccer Awards, aquele prémio que inventaram para dar prémios a quem lhes apetece, e aconteceu isto. First of all, congratulations on your recently announced return to Madrid. Pois, a pergunta que eu faço é a mesma que vocês fazem, que não há resposta. E eis que chega o último jogo do mês, que é o Belenenses Sport, a B-SAD Sporting. Eu esqueço-me sempre que aquilo não é o Belenenses, aquilo é aquela coisa esquisita, que nem sequer era um clube. O relevado estava muito bom para praticar futebol, os jogadores, adaptaram-se muito bem ao relevado. Não, aquilo foi o pior jogo da época. Eu acho que não foi a pior exibição
da época do Sporting, mas em termos de qualidade do jogo geral das duas equipas, acho que foi o pior jogo da época para uma pessoa que não é nem de um clube nem de outro ver. Eu imagino um inglês a chegar aqui e a pensar, deixa cá ver o jogo entre o líder do campeonato e estes gajos, que isto deve ser interessante, e depois vê aquela miséria. Relevado horrível, jogadores sempre a escorregar, muitos passos falhados das duas equipas, o Sporting a dar barracas na defesa, principalmente na primeira parte, imensas faltas, o jogo estava sempre parado, mas eu acho que este é daquele tipo de jogos que, sendo um mau jogo, era muito importante ganhar, seja na luta pelo título, seja tentar pelo menos garantir o segundo lugar. Não podemos falhar neste tipo de jogos. Estávamos com uma defesa remendada. Este tweet do artista do dia mostra bem a diferença da abordagem do jogo do Palhinha, sabendo que se levasse amarelo não jogava com o Braga, em comparação com o jogo anterior. Os três centrais também não tiveram bem, o Gonçalo Inácio também, gosto dele, mas a verdade é que não entrou bem. O Gonçalo Inácio e o Neto escorregam os dois no lance do gol, depois o remate ainda bate, acho que é na perna do Coates e entra no cantinho, pá, ridículo. Depois o Belenenses ainda tem um penalti falhado, onde podiam fazer o 2-1, dar a volta. O Adam fez uma grande defesa. Aliás, o Adam foi o homem desse jogo, acho eu. Quando num guarda-redes é o homem do jogo, podemos bem ver a qualidade do jogo. E sim, tivemos a sorte do jogo, tivemos muita sorte, mas pá, com estes pontos todos que enumerei, aceito, né? Aceito os 3 pontos em troca da sorte. E estamos a chegar ao fim. Entretanto, o que aconteceu foi que neste jogo com o Braga, antes do jogo com o Braga, pelos vistos fizemos uma oferta pelo Paulinho, mais uma, segundo a comunicação social, não é? Não sei se é verdade, mas a oferta era 8 milhões, mais o Ilori, o Borja e o Camacho. Portanto, 8 milhões. Mas vale sermos honestos, pá, não vale a pena estarmos aqui com coisas a fingir que é 8 milhões. Pronto, está-se os 3 jogadores à mesma, mas é 8 milhões. E estes que chegamos ao jogo com o Braga, que eu vou falar no próximo vídeo, não vou estar a comentar demasiado aqui, também não jogámos bem, mas agora o mês de janeiro, todo o mês de janeiro vai ser um mês muito difícil, onde lá está também não existe que o Sporting jogue muito bem. Vamos ter um jogo com o Rio Ave, equipa de Mané, vamos ter um jogo com o Benfica para o campeonato, vamos ter a meia-final da Taça da Liga com o Porto, vamos ter a final se passarmos o Porto, que deverá ser com o Benfica ou com o Braga, não é? Temos também Boa Vista e Marítimo pelo meio, portanto tudo equipas difíceis, jogos muito difíceis num contexto muito difícil. E vamos ver o que é que acontece em janeiro para o próximo vídeo. Até lá, pá, olha, subscrevam-se se ainda não são inscritos e vamos fazer agora aqui as rubricas, a começar pelo gol do mês, que foi este gol do Merlin contra o Leões de Porto Salvo na meia-final da Taça da época passada, que tinha sido suspensa por causa do Covid e acabou por se jogar agora a Final Four. O Sporting ganhou a taça, o Merlin fintou a equipa toda, até o banco de suplentes, o roupeiro, fintou tudo. Momento Sporting do mês, o Sub-23 estão a ganhar 3-0 e deixam-se empatar 3-3, né? Que é aquelas... Um gajo do Sporting nunca está descansado com um 3-0, vocês sabem. Momento what the fuck do mês, eu vou usar uma cena que eu queria ter usado no mês passado e esqueci-me, que foi por acaso no último dia do mês também, acho que foi no dia 30, que foi esta flash interview. How do you feel about this prize and after a decisive goal for Sporting Braga? Thank you and goodbye. Por isso é que se chama flash interview. Este gajo cumpriu o conceito de flash. E agora, para terminar, a tal rubrica nova sobre os melhores oráculos da CMTV deste mês. E agora temos oráculos que fazem sequências, fazem tipo story arcs, ok? Temos este que é Onde está Darwin? E depois, passados uns minutos, aparece outro que diz No bolso de Pep. Vocês já têm que estar atentos. Tem que estar atentos à história. Temos aqui este que é Luizão troca mulher pelo Benfica, faz sacrifício de Natal. Isto faz-me lembrar o Vitaminas. Eu não sei se vocês conhecem o Vitaminas, se não conhecem o que é que estão a fazer neste mundo. Mesmo no pescoço. Eu faço isto pelo Benfica. E o meu favorito de todos, que é ser ou não ser ex o Arão. Porque o Benfica está interessado no Arão e não sabe se vem, não vem, se vai, não vai. E a CMTV fez esta obra de arte. Isto é poesia. Pronto, espero que tenham gostado. Até ao próximo mês. Até lá, não esqueçam de pôr gosto e comentar, já agora. Ajuda sempre a divulgar o vídeo. Muito obrigado pelo vosso apoio, maneiros. Muito obrigado mesmo. Até à próxima. Fiquem bem. E que Mané esteja convosco. Tchau.